aula, que aí a gente... Então, ótimo. Bem, assim, deixa eu abrir aqui minhas pastinhas aqui na faculdade, né? Cálculo avançado, não, métodos quantitativos. Na aula passada, né? Na aula passada, eu tinha falado sobre série de Fourier com vocês, né? Falei sobre série de Fourier, fizemos uns exemplos, algumas aplicações. Tem até na nossa parcial, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a parcial também, que aí a gente pode também dar uma passada por elas, né? Que não são exercícios difíceis, né? Deixa eu ver aqui o parcial. Prova parcial 2 de cálculo 4. Não é essa daqui. Cadê? Esses exercícios. Não, acho que ela está aqui sim. Acho que eu nomeei ela errada aqui. Coloquei cálculo 4, mas é de cálculo, na verdade, cálculo avançado, né? É essa mesmo, né? Então, são essas questões, né, que a gente tem que resolver aí. Na verdade, já tem exercícios resolvidos, né? Se você for pegar os slides que eu mandei, vai acabar achando praticamente exemplos bem parecidos, né? Número 1 aí é para determinar só uma função, né? Encontrar uma representação em série para essas duas funções e determinar um intervalo de convergência. Tá? A número 2 é uma série de Maclaurin, também não é difícil, provavelmente essa daqui, ó, eu já tenho um exemplo dela lá no nossos slides, então praticamente vai ser só mudar os valores. A do cosseno de x, se eu não me engano, eu já tinha feito para o seno, então o cosseno é só pensar o contrário, né? Não é muito difícil. Encontrar aqui a série de Taylor de f de x centrada em a igual a menos 2x, tá? E é esse caso aqui. Então, não tem muito segredo para resolver essa aqui. Eu quero só conferir se aqui é 2x mesmo ou é menos 2, tá? Depois vocês até me mandam isso aqui para me conferir. Estou achando que aqui é só menos 2, não tem esse 2x não. Tá? É só menos 2. Encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência da série. Então, os dois aí tem que usar o método da razão, o teste da razão. E essas duas, esse exercício e esse, né, determinar os coeficientes da série de Fourier para a função f definida. Então, aqui é o que a gente tem que fazer, usar uma sériezinha de Fourier aqui para escrever essa função aqui periódica. Tá? Essa é a ideia. Não é tão difícil de fazer, mas essa número 5 talvez é a que dê um pouquinho mais de trabalho. Mas se você for pegar lá nos nossos slides e nas aulas, tem exercícios resolvidos com relação a isso. Tá? Ah, ótimo, Fred, é isso mesmo. Ali você pode mudar, não tem esse X aí não, é menos 2 só, tá? Ok? Menos 2. Então você já muda aí para menos 2. Tá? Melhor a gente não tem esse X, porque senão não vai virar nem, não vai ficar nem centrado, vai ficar centrado em zero, na verdade. Não vai existir isso daqui. Então aqui não tem esse X, tá? Então é só o menos 2. E a número 3 é determinar uma série de Fourier para a função, né, para essa funçãozinha aqui, que é parecidíssimo com essa daqui de cima. A gente já fez uma bem, acho que eu fiz para achar uma série de Fourier para X, se eu não me engano. Né? Quer ver? Deixa eu só abrir aqui os slides. Eu acho que eu fiz para X, e ali eu estou pedindo para X ao quadrado. Então, deixa eu ver aqui. Série de Fourier. Está aqui, ó. Vamos abrir. Na verdade, não é nem aí. Na verdade, vai estar em exemplos. Quer ver exercícios resolvidos? Acho que está aqui. Deixa eu ver se vai ser essa aqui. Aqui eu resolvi, onde eu resolvi os exercícios. O tanto de slide que eu produzi para essa matéria. O bom é que... Ô Fred, o vídeo da aula passada, ele não tá, eu acho que ele não tá na unidade 4. Mas assim que acabar esse primeiro momento da aula aqui, você me manda a mensagem que eu envio o vídeo para você. Eu acho que ele tá aqui até no grupo, se eu não me engano. Não sei se eu enviei ele no grupo. Acho que eu não enviei ele no grupo, não. Tá? Não, enviei, ele tá logo aí em cima, ó. 12/5, né? 12/5, o vídeo tá aí. Aí ele aqui, ó. Se eu mostrar para vocês aqui onde está o vídeo. Tá vendo? Ó? Esse é o vídeo, tá vendo? Da aula passada. Eu tinha mandado no grupo, porque poucos alunos assistiram. Não, sem problema. Aí é bom que vocês que assistiram a aula, né? Aí podia assistir o vídeo depois, tá? Então, não tem muito problema com relação a isso daí, não.
Deixa eu só achar aqui esse exemplo. Peraí, aplicações de série. Acho que é esse slide aqui. Acho que é essa mesmo. Isso. Peraí, vamos ver aqui. Na verdade, esses valores. Não, aqui está como aplicação. A aplicação não é esse. Vou achar ele aqui. Provavelmente. Tá, beleza. Pode assistir sim, Fred. Porque o que acontece? É bom você assistir esse próximo vídeo, porque esse próximo vídeo ele é um vídeo que é relativo à série de Fourier. E a gente, quando a gente for trabalhar agora nessa matéria nova que a gente vai ver, né, igual esse aqui é o de série de Fourier, eu fiz uma revisão sobre funções periódicas e tal, porque existe uma fórmula para determinar a função de Fourier. Então, o que acontece? Agora nós vamos ver a equação do calor e a equação da onda, geralmente elas caem em série de Fourier. Então, tem que saber desenvolver esse tipo de série para poder resolver o problema. Tá? Então, ficar esperto com isso aí, dá uma assistidazinha no vídeo, né? Lá está explicando detalhadamente e tal, tanto no primeiro momento quanto no segundo, tem alguns exemplos. Se tiver dúvida, depois pode me mandar lá no particular, que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, tá? Eu não sei aonde que eu coloquei equações diferenciais, aplicação, acho que é esse daqui, deixa eu ver. É esse mesmo. Isso daqui, calcular essas equações, calcular... O que acontece? Por que a gente estuda séries, né? A gente estuda séries porque a gente tem que aplicar em alguma coisa. Uma delas é para chegar em séries de Fourier e aprender a desenvolver equações do calor, equações da onda, né? Equações de Laplace, por aí vai. Mas elas servem também para a gente calcular derivadas, integrais, né? Por exemplo, exemplos e aplicações, né? Aqui, ó, vou dar uma... Talvez na aula passada eu não cheguei a falar sobre isso, vou falar disso aqui rapidinho, antes da gente entrar na outra parte, tá? Porque a outra parte eu fiz um slide bem grande, assim, com muita informação. Eu queria da gente hoje agarrar um pouco nele para a gente dar uma adiantada na matéria, que as matérias que faltam são matérias, assim, poucas, aqui não é muita coisa, mas só que é um pouco denso, sabe? Tem muito detalhe e tal. Então mas eu quero ver toda essa matéria. Igual eu disse, mesmo eu não vendo toda a matéria, se semana que vem não der tempo de ver essa semana, e provavelmente semana que vem não tem aula, mas eu queria que talvez semana que vem tivesse um pouco de aula, nem que seja meia aula só, para me fechar tudo. E se eu não conseguir fechar, igual eu falei, eu posso gravar o vídeo e mandar para vocês também. Então, uma das aplicações, né, de séries, tanto de Taylor como de Maclaurin, depois eu vou ver as de Fourier, que nós vamos ver que o livro aborda isso, e o nosso conteúdo aborda isso também, é para integrar funções que não têm antiderivadas, né? Que não têm aqui eu esqueci de colocar o anti aqui, né? Antiderivadas, tá? Então são funções desse tipo, que não apresentam antiderivadas. Por exemplo, a função exponencial de menos x ao quadrado. Não existe a primitiva dela, né? Então, por exemplo, não existe uma função, né, para mim poder fazer essa integral aqui, não tem primitiva. Então, a função exponencial de menos x ao quadrado não possui uma antiderivada elementar, então não podemos usar. Então, o que a gente pode fazer? A gente não pode usar os nossos métodos convencionais para resolver integrais, né? Não dá certo. Então, não existe uma função, igual, por exemplo, a função x, por exemplo, se eu quiser calcular a integral de x dx, tranquilo, porque ela tem uma antiderivada, né, que é x ao quadrado, né, sobre 2. Tá aqui, ó, beleza. Então, na hora que eu faço a derivada dessa, eu encontro essa função aqui. Essa função não tem uma outra função que, se eu derivar, eu chego nela. Então, a ideia é pegar essa função exponencial de menos x ao quadrado e usar uma série de Taylor para reescrever essa função. Porque a série de Taylor, né, ela é um polinômio. E a gente consegue escrever isso em forma de polinômio, a gente vai conseguir, né, fazer essa integral com mais facilidade. Então, como nós já escrevemos a função e elevado a x, olha só, isso aqui vai nos ajudar a resolver aquela questão lá da parcial. Ó. Então, como eu tenho a função e elevado a x, eu já escrevi a função e elevado a x nas aulas anteriores como uma série de Maclaurin, vamos apenas trocar o x, que está na potência, pelo quê? Pela potência que eu tenho aqui agora, que é menos x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Ó? Na aula passada, nas aulas passadas, nós vimos que f de x é igual, né, a e de x,
que se eu escrever ela através de uma série de Maclaurin, a gente vai ver que vai dar isso aqui, vai ficar 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e por aí vai. Lembrando que para ser uma série de Maclaurin, né, as derivadas enésima em um determinado ponto A, né, tem que ser igual a zero, ou melhor, aqui é f de zero. Então, as derivadas enésimas de f de zero é igual a zero. Tá? Isso é o básico para a gente poder fazer isso. E na hora que eu observo isso aqui, eu posso escrever essa soma aqui de monômios, né, que é um polinômio, através de um somatório, que é x elevado a n sobre n fatorial. E nós já trabalhamos muito com isso daqui quando a gente estava trabalhando com séries, né, principalmente com séries de potência e tal. Né? Parece que na parcial tem até uma questãozinha dessa daqui. Deixa eu abrir aqui a parcial. Aqui, ó, uma quase parecida, né? Eu não coloquei ela, não, geralmente eu coloco ela, acho que eu coloquei ela na galera do cálculo 4. Para vocês eu não coloquei, mas tem uma funçãozinha, acho que na outra lista de exercício ou em outra parcial, eu acabei colocando esse tipo de exercício para vocês. Então, quando eu mudar, quer dizer, então, que olha só, ficou x elevado a n, né? Porque a minha potência aqui era x. Tá vendo? Então, aqui vai ficar x elevado a n sobre o fatorial de n, que é uma série de Maclaurin que eu estou usando. Então, o que acontece? Agora, olha só, a potência aqui era x e a potência aqui agora é menos x ao quadrado. Então, o que acontece? Só vai mudar, né? Porque agora, em vez daqui ser x, ó, que é o mesmo cara que está aqui, ó, só vai mudar a minha potência. Em vez de ser x, vai ser menos x ao quadrado. Tá vendo? Ó? E aí, quando eu escrevo ela em forma desse somatório aqui, eu posso distribuir esse somatório da seguinte maneira. Então, por exemplo, quando o n vale 0, o n está valendo 0, 2 vezes 0 dá 0, x elevado a 0 vai dar 1, fatorial de 0 nós convencionamos que vai ser 1 também, então vai ter 1, primeiro termo. Agora, repara que com esse sinal de menos aqui, como é que faz com que a série fique alternada, tá vendo? Ó? Mais, menos, aqui é menos, aqui é mais, aqui tinha que ser menos, né? Coloquei mais, mas aqui tinha que ser menos. E por aí vai, né? E o que acontece? Quando x é igual a 1, ó, aí vai dar x ao quadrado. Então, começa com x ao quadrado, aqui era x igual a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4. Aqui agora não, aqui nós vamos ter todos os x, né, só de 2 em 2, ou seja, as potências do numerador aqui serão pares, porque como eu estou multiplicando ela por 2, né, porque quando o n assume 1, 1 vezes 2 vai dar 1, quando o n assume 2 vai dar 4, quando assume 3 vai dar 6, e por aí vai. Então quer dizer que essa integralzinha minha aqui, ó, x elevado a menos x, Euler elevado a menos x ao quadrado dx, eu posso pegar essa função e trocar ela por isso aqui tudo, ó, né? Foi o que eu fiz. E aí, ó, aqui eu coloquei a fórmula geral, ou seja, eu dei uma melhorada nessa fórmula aqui, porque isso aqui é a mesma coisa que menos 1, a parênteses, né, elevado a n, se eu quiser, né, porque eu posso distribuir aqui, e vezes x elevado a n também, ou 2n, tanto faz. Né, vamos colocar o 2 aqui, porque aí eu tinha que, se eu não coloco o 2, tinha que colocar dentro do parênteses, mas aí eu faço 2 elevado a n. E esse menos 1 aqui elevado a n. Então, ficou menos 1, né? Se fosse fazer os termos, o enésimo termo seria menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, fatorial de n, por aí vai. dx. Então, tem que fatorar isso aqui tudo. Então, ó, fatorar não, minto, integrar. Como que eu faço a integral de 1? A integral é x. Aqui eu já coloquei a constante na frente para mim não esquecer dela. Né? Mas como é uma integral indefinida, repara só, não tem limite de integração. Então, você coloca a constante, ela tem que ter a constante. Ou no fim ou no início. Eu coloquei aqui para mim não esquecer. Então, eu coloquei já uma constante c, a integral de 1 é x, a integral de x ao quadrado sobre 1 fatorial vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado, vai somar 1 aqui e vai dividir tudo por 3. Não é isso? Ó? Porque divide pela potência mais 1. Então, vai ficar x ao cubo, 3 vezes 1 fatorial. E aqui a mesma coisa, soma mais 1, vai dar 5, 4 mais 1, 5, dividido por 2 fatorial vezes 5, e por aí vai. Quando você chegar aqui, você vai ter que fatorar, você vai ter que integrar isso aqui também genericamente. Então, como é que fica isso aqui? Só que você tem que integrar, como você está integrando em relação a x, menos 1 elevado a n é constante, você repete.
né? Então, você tem que integrar só esse cara aqui, ó. Então, tudo que é constante, você repete. Então, o que eu repeti, ó? Menos 1 elevado a n e n fatorial. Foram as constantes. Então, aqui. E aí, o que eu faço para integrar x elevado a 2n? Somo 1 no expoente e divido tudo por 2n mais 1, que é o que está lá, ó. Tá vendo? Ó? Menos vezes fatorial e por aí vai. Pronto. A integral está praticamente resolvida. Essa é a ideia. Acabou. Então, quer dizer que se fosse uma integral aqui, para aqui, né? Se fosse uma integral aqui, por exemplo, de 0 a 1, aí você ia ter que substituir nos lugares aí de x o 0 e depois o 1, e não tem problema nenhum. Então, é uma maneira, podemos dizer assim, né, da gente resolver integrais que a gente chama de integrais impróprias. São impróprias não, integrais que é onde não tem, né, podemos dizer, a antiderivada. Tá? Então, isso acontece para a função, por exemplo, uma outra que pode acontecer, isso aqui, ó, seno, isso aparece muito, de x ao quadrado dx, ó. Seno de x ao quadrado. O x está elevado ao quadrado, não é o seno, é o x que está elevado ao quadrado. Porque se fosse seno ao quadrado de x, teria resposta. Né? Então, essa aqui também a gente pega essa função aqui e escreve ela em forma de um somatório. Né? E aí você consegue integrar a forma de Taylor, ou se não, de McLaren. Tá? Essa é a ideia. Um outro exemplo aqui, ó, seria... Deixa eu aceitar aqui alguém aqui que está pedindo para entrar. É a Catiúça. Né? Boa noite, Catiúça. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Eu tô mostrando aqui algumas coisas, aqui, alguns exemplos para utilizar séries, só inicial mesmo, que depois eu vou entrar na parte de equações diferenciais parciais, tá? Ok. Então, aí depois eu já falei um pouquinho sobre o parcial, mas depois eu volto e falo de novo. Tá, joia, obrigada. De nada, qualquer coisa você vai me perguntando. Então, olha, um outro exemplo aqui é calcular o limite. Um limite de uma função que é indefinida. Por exemplo, limite de x tendendo a zero de e elevado a x menos 1 sobre... menos 1 menos x de x ao quadrado. O problema é que quando o limite aqui tende a zero, você tem uma descontinuidade nessa função. Né? Isso não vai existir, vai ficar alguma coisa aqui sobre zero. Né? Vai ficar, na verdade, vai ficar zero sobre zero. O que vai valer zero? E elevado a zero vai dar 1, menos 1 vai dar zero, então você tem uma indefinição matemática, tá vendo? Você não tem como calcular o limite. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar a função e de x, né, que é essa funçãozinha nossa aqui, e escrever ela como uma série de Maclaurin, que a gente já tinha visto aqui nas aulas anteriores, que é essa função aqui, ó. Tá vendo? E a gente pode escrever ela da seguinte maneira. Então, no lugar dela, a gente vai trocar ela por uma função, ó. Por uma série. Então, vai ficar 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e por aí vai. Menos 1 menos x, dividido por x ao quadrado, né? E aí, de cara, ó, esse x aqui eu posso simplificar com esse menos x, porque o fatorial de 1 aqui vai dar 1, x dividido por 1 vai dar x, então vai ficar mais x menos x. E o menos 1 com mais 1 eu também posso simplificar, sobra só isso daqui, ó, que está dentro do parênteses dividido por x ao quadrado. E aí, repara que todos os numeradores dessas frações aqui, no numerador da fração maior, do cálculo do limite, você pode pôr o x ao quadrado em evidência. Ó. Colocando x ao quadrado em evidência, né, que vai ficar 1 sobre o fatorial de 2, aqui vai ficar x sobre o fatorial de 3, que você vai poder simplificar esses dois caras aqui. Ó. E aí você vai ter o limite disso. Né? E aí, ó, quando o x tende a zero, isso aqui vai zerar, isso vai zerar, isso também vai zerar, o limite vai dar fatorial de 2 é 2, porque 2 vezes 1, fatorial vai dar o quê? Meio. Ó, o limite vai dar meio. Tá vendo como que é uma maneira mais, assim, até elegante, né, de calcular o limite? Né? Claro que vocês não vão precisar muito disso mais, né? Mas se aparecer aí em algum momento e tal, uma prova, né? Uma aplicação, não sei, né? Uma maneira de usar isso. Tá? Aqui agora está pedindo para aproximar a função. Eu acho que essa daqui eu acabei fazendo na aula passada. Não acabei não. Vou falar sobre ela. Construa. Na verdade, é essa aqui ainda, né? Aqui, ó, exemplo. Aproxime a função f de x, né? Raiz cúbica de x por um polinômio de Taylor de grau 2 em A igual a 8. Então, quer dizer que tem que ser um polinômio de Taylor, né? De grau 2, centrado em A, tá? Centrado em A. Então, quer dizer que é o seguinte,
Se ele é de grau 2, ele vai ter que ter, no mínimo, 2 termos aí, né? Vai ter um termo do grau 0, um termo do primeiro grau e um termo do segundo. Isso que quer dizer um polinômio de Taylor de grau 2. Então, o que você faz? A primeira coisa que você precisa para o polinômio de Taylor, né, igual a raiz cúbica de x, é fazer o seguinte: calcular, né, como é de grau 2, pegar essa minha função, né, que está aqui, que é f de x igual a x ao cubo sobre raiz cúbica de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1/3, ok? X elevado a 1/3, tá? Como eu quero ela no ponto igual a igual a 8, o que eu fiz aqui na verdade, né? Aqui na verdade eu fiz f de x foi valer 2, porque na verdade eu calculei a raiz cúbica de 8, nesse caso aqui. E a raiz cúbica de 8 é 2. Então eu sei que o meu f de x no ponto A, né? Aqui eu tinha que ter colocado até f de A, né, para ficar mais certinho. F de A é igual a 2, não em f de x, f de 8, nesse caso aqui que eu estou fazendo, tá? Valeu 2. O que eu fiz também depois? Fiz a derivada primeira de f de x. Então, a derivada primeira de f de x elevado a 1/3, escorrega 1/3 aqui para frente e subtrai 1 do expoente, não é isso? Então, vai ficar 1/3 vezes x, 1/3 menos 1, 1/3 menos 1 vai dar menos 2/3, tá? E aí você pode reescrever isso aqui dessa maneira que eu escrevi aqui, né? Vai ficar 1/3, e aí eu calculei o f' de 8, ou na verdade é o f' de A, que eu fiz só o f de A da função. Então, quando pede para você aproximar um polinômio, uma função através de um polinômio de Taylor, sempre vai te dar o grau, vai pedir qual grau que você quer. Nesse caso aqui, eu quero o grau 2. Então, se eu quero o grau 2, então provavelmente eu vou ter que fazer primeira e segunda derivada. Se pedir do grau 3, eu vou ter que fazer primeira, segunda e terceira derivada. Se pedir do grau n, faz até a enésima derivada. Então, aqui, e aí substitui a minha função nesse ponto aqui, ó, no ponto A. Então, primeiro eu peguei a função f de x, fiz f de 8, foi f de A. Depois eu fiz f' de x e fiz f' de 8. Fazendo f' de 8 vai dar 1/12. Tá? Os cálculos estão aqui. Tá? Então, é só calcular a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado, né? Que tá aqui. Como tem esse menos, ele vem para o denominador. E depois, o que você vai ter que fazer? Derivada segunda. Então, a partir da derivada primeira, que é essa função aqui, ó, calcular a derivada segunda. É a mesma coisa que a gente fez ali, ó. 1/3 é constante, repete. X elevado a menos 2/3 escorrega aqui para frente, não é isso? Ó? Então vai ficar vezes menos 2/3. E aqui você vai subtrair 1 do expoente. É derivada, lembra disso. É regra da potência. E aí, menos com menos aqui, você, na verdade, você vai somar menos 2/3 com 1. Então, vai dar menos 5/3. Que, resolvendo isso aqui tudo, vai dar menos 2/9. Essa raiz aqui, isso aqui é uma potência com fração negativa. Então, quer dizer que esse x vai para o denominador, vai ficar raiz terceira de x elevado a 5. E eu vou ter que calcular a derivada segunda de 8, que fazendo os cálculos vai dar menos 1/4. Tá ok? Então, eu preciso disso aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso para escrever o polinômio de Taylor, né? Porque o exercício não pediu de McLaren, pediu de Taylor. Vamos relembrar isso daqui, que talvez vocês estejam um pouquinho perdidos. Deixa eu abrir aqui, ó. Polinômios de Taylor. Série de Fourier, série de potência. Acho que está aqui junto com série de potência. Não fiz uns separados para Taylor, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, série de Taylor, beleza. Aqui está a dedução, eu fiz a dedução, tudo. Então, quer dizer que, para escrever, ó, esse aqui é a maneira de se escrever uma função f através de uma somatória, ou seja, uma série de Taylor. Então, é f de A mais f' de A menos 1, x menos A, que aí vai estar centrado em A, f de segunda derivada de A no ponto 2. Como de 2 fatorial, desculpa. Como esse exercício vezes x menos A ao quadrado. Essa é a fórmula do teorema de Taylor. O McLaren, só para vocês poderem lembrar, a fórmula do teorema da série de McLaren, o A é 0. Então não tem isso aqui, é só x. Então, é x elevado a 1, x ao quadrado, que é a próxima função que está aqui. Então, é f de 0, f' de 0. Tá? E o nosso aqui agora é f de A, quando é de Taylor.
Então, eu tenho que escrever um polinômio assim, como pediu de grau 2, até aqui, ó. Então, por isso que eu calculei dele função, f de A, f' de A e f duas linhas de A. E aí eu vou ter que fazer, ó, x menos 8 ao quadrado, e substituir aqui no lugar das funções, ó, o meu valor daqueles valores que eu achei lá, que é 1/12, menos 1 sobre 44 da minha função, tá aqui, ó. Quer ver? São esses valores que estão aqui, tá ok? Então, ó, o meu polinômio de Taylor de grau 2 vai ficar como? Ó, vai ficar f de 8 mais f' de 8 sobre 1 fatorial x menos a, aqui é a, né? E aqui é o meu f' de a. Questãozinha boba aparecer em prova, né? Essas aqui. E aqui é f de a, tá vendo? Ó? Aqui é f de a, aqui é f duas linhas de a. Lembrando que aqui também é A. Então, é só substituir. O A vai ser sempre dado. Ó. Não se esqueçam disso. Então, ficou f de 8 mais f' de 8 sobre 1 fatorial x menos 8 mais f duas linhas de 8 sobre 2 fatorial x menos 8 ao quadrado. Então, aqui eu substituí, tá vendo? Ó, vale 2, aqui vale 1/3, aqui vale 1/12 avos, aqui vale menos 1/44 avos. Resolvendo isso aqui tudo bonitinho, você tem uma aproximação boa aí para a raiz cúbica de x, como sendo esse polinômio aqui, ó. Isso aqui usa-se muito em cálculo numérico, né? Quando você quer aproximar uma determinada função por um polinômio. Nesse caso aqui é uma função simples, mas quando você tem uma função complexa, isso nos ajuda bastante. Tá? Então fica assim, de grau 2, poderia ter pedido de grau 10, né? Quanto maior o grau, mais próximo da minha função você fica, tá? Eu acho que eu tinha feito até um gráfico, se eu não me engano, sobre isso daqui, mas acho que eu fiz para o próximo exercício aqui. O próximo é o seguinte, ó, construa sucessivos polinômios de Fourier. Na verdade, isso aqui acho que na aula boa, já é uma outra aplicação. Aquelas três aplicações que nós vimos aqui atrás são referentes a séries de potência, né? Principalmente ligadas a séries de Taylor e séries de Maclaurin. Uma para calcular a integral, né? Pediu para calcular essa integral aí, né? De exponencial de menos x ao quadrado. A outra estava pedindo para calcular um limite, né? De umas funções meio esquisitas. E a outra para aproximar uma função através do teorema de Taylor. Podia ter pedido para o Maclaurin também, mas se pedisse para aquele lá, Maclaurin não podia ser de A igual a 8, tinha que ser de A igual a 0, né? Porque aí aqui seria f de 0, f' de 0 e f' de 0 seria de Maclaurin. E aqui não teria o 8, aqui também não teria 8, tá? Agora, esse exercício aqui é para construir sucessivos polinômios de Fourier para a função onda quadrada f com período 2π, dada por... Então, te deu essa onda quadrada aqui. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico dela aqui. É essa onda aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quer dizer que de menos 3... na verdade, é de menos π, né? Isso, é de menos π. Tá vendo que tá passando um pouquinho aqui de menos 3? Então, quando é de menos π até 0, a função é y igual a 0. Quando é de 0 até menos π, aqui a gente coloca aqui como sendo π, por exemplo, você tem que a função é y igual a 1. E por aí vai, né? Tá aqui, ó, a função g, que é a função azul. O que o exercício quer que você faça? Quer que você encontre uma função, né, que é um polinômio de Fourier, que ela vai podemos dizer assim, aproximar dessa minha função f de x aqui. O que a gente vai fazer é isso aqui, basicamente. Ó, repara aqui, eu tenho uma função que é dada por onda quadrada, aí depois aqui vem uma onda assim, aí aqui em cima vem outra assim, aqui vem outra desse jeito, tá vendo? Então, são ondas desse tipo. É onda quadrada, a gente viu isso na última aula. O que esse exercício pede? Pede para você achar uma função que possa modelar essa onda quadrada, em vez de ter que ficar trabalhando com isso daqui o tempo todo. Repara que eu vou mostrar aqui que você vai conseguir encontrar funções que fiquem bem próximos dessa onda. Olha só que interessante. Olha, aqui eu estou mostrando para você. Então, primeiro, nós vamos encontrar uma função que vai ser essa função rosa, que é um pouco, assim, não está tão próxima, né? Está um pouco grotesco, podemos dizer assim, essa aproximação, mas é porque eu usei aí só uma aproximação, ou seja, eu fiz o cálculo só para um tipo de coeficiente, né? Eu vou mostrar como é que faz esses cálculos. E aqui agora, ó, eu já fiz aqui, mas a função já ganhou mais 2 termos, então ela já ficou mais próxima, e quando eu coloquei mais termos, ó, ela ficou mais próxima ainda, e aqui, ó, cada vez mais próxima. Olha que interessante, né? Então, essa é a ideia.
Então, o que que acontece? O que a gente precisa para fazer isso? Então, olha só, nós temos que reescrever essa funçãozinha aqui através da série de Fourier. Vai ajudar isso daí para nós, porque é o exercício que está na parcial aí, ó. Tipo esse exercício aqui, ó. Determinar os coeficientes. Aqui, na verdade, esse exercício que é só que você determine os coeficientes, tanto de A como de B. Lá não, lá pediu para você montar a função. Então, vai ajudar você a resolver o exercício 5, podemos dizer, essa explicação aqui. Então, vamos lá no exercício 5. Então, eu tenho que determinar os coeficientes de Fourier. Primeiro, para mim poder escrever isso daqui. Porque o que acontece? Vamos abrir aqui o slide da série de Fourier, que aí vocês vão lembrar que é série de potência, isso nós não vamos precisar mais. Série de Fourier, tá aqui. Até mandei já esse slide para vocês. Bem, as séries de Fourier, né, igual tá aqui, só para a gente lembrar, elas, na verdade, são basicamente formas de representar funções como séries infinitas de seno e cosseno. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Nós vamos pegar aquela função lá de onda quadrada, que é dada através por partes, né? Você tem lá que quando é de menos π até zero, y é igual a zero, quando é de zero até π, y é igual a 1, a gente vai poder escrever aquilo em forma de uma série, né? Que é infinita de seno e cossenos, né? O nosso problema é o quê? É encontrar quem é o A0, quem é o AK e quem é o BK. Encontrando esses caras, eu consigo escrever a minha série. Essa é a ideia. Aqui tá as fórmulas para isso. Tá meio apagadinho, meio bolado, meio embaçado, porque eu preferi tirar do livro e colocar aí. Tá? Bem, vamos lá. Então, vamos para aquele determinado exemplo que foi dado para a gente poder fazer isso. Então, ó, começa os cálculos da seguinte maneira. Vamos aos cálculos dos coeficientes de Fourier. Então, eu tenho que achar o meu A0, o meu AK e o meu BK. Lembrando que o meu A0, igual eu coloquei aqui de vermelho, para quando os meus limites, né, ou seja, a minha função periódica, ela for 2π, igual nesse caso aqui, né, como é de menos π até π, se eu for observar, o limite vai ser 2π, ou seja, o intervalo aí da minha função de periodicidade dela, podemos dizer, vai ser 2π. Por quê? Porque a minha funçãozinha é assim, ó, aqui, ó, de menos π, está representada lá no gráfico, a função está aqui. E quando ela for π, que está aqui, ó, ela vai estar aqui em cima. Então, quer dizer que dentro desse intervalo aqui, ó, que é de 2π, ela é periódica. Depois, quando começa de novo, ela vem aqui para baixo, depois ela vem aqui para cima, e é 2π de novo, para ela poder ficar nesse tipo aí. Deixa eu adicionar a Kese aqui, tá? Beleza. Já está sendo admitida, Kese. Então, quando é 2π, a fórmula é essa daqui. Então, A0 é igual a 1 sobre 2π, que é o período, né? A integral ela é de π até menos π de f de x dx. Aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque como é f de x dx e f de x é dada por partes, você vai ter que quebrar essa integral, né? Porque você tem que calcular a integral de menos π até π. E a função é depender de menos π até zero e de 0 a π. Então, isso aqui tem que virar duas integrais. Então, fica uma integral de 1 sobre 2π, primeiro, de menos π até zero da função f de x, mas de menos π até zero a função é 0 dx. Beleza, então isso aqui tudo vai zerar. Eu até coloquei o zero aqui. Mais 1 sobre 2π, a integral de 0 até π, porque aí eu vou ter, ó, repara, eu vou ter uma integral com o menor limite dela menos π e o maior π, que na verdade seria essa integral aqui toda. Então tem que quebrar ela sempre quando a função for assim. Se a função for representada em 3 partes, você vai ter 3 funções aqui, você vai ter 3 integrais para você poder somar. E aí, integral de 0 a π, no intervalo de 0 a π, quanto que vale a minha função? Vale 1 dx. A integral de 1 é x, né? Então vai ficar meio sobre 2π, e aqui vezes π, né? Porque o meu limite vai variar de 0 a π, aqui vai ficar x, na verdade, eu vou trocar pelo limite superior, que é π, simplifica o π com o π, vai dar 1 meio. Então, quer dizer que o meu A0 vale 1 meio. Já achei o meu A0. Que é qual A0, professor? É esse A0 aqui, ó. É esse A0 da função, esse cara aqui, ó. Que tá aqui, ó, A0, tá? É esse cara aqui.
ok? Então, nós estamos pensando em encontrar ele, nós estamos encontrando esse cara. Primeiro, porque nós temos que escrever a equação desse tipo, tá? Reparando que aqui, ó, a gente já tinha escrito uma até parecida em algum exercício desse que a gente fez aí atrás. Só que aqui foi de -1 até, na verdade, até 1, né? O nosso aqui é de 0 e 1, na verdade. Sempre os intervalos são os mesmos. Vai ficar bem parecido esse exercício com esse que a gente fez aqui. Lembrando que quando eu fiz aqui, ó, para esse tipo aqui, com o limite sendo 2π, o nosso a zero tinha dado 0. Né? Quando a função era de -1, -1 para menos π 0, e no intervalo de 0 e π ela era 1. Então, tinha dado 0. Só para a gente poder fazer uma comparação aí. Tem mais gente querendo entrar? Não, né? Achei que tinha alguma coisa aqui que tinha tocado ali. Mas voltando às nossas apresentações, então quer dizer que o nosso A0, né, ele está valendo meio. Agora nós temos que calcular o A1. O A1, né, o que é o AK, na verdade, nós vamos fazer para o A1 primeiro. Eu posso fazer A1, A2, A3, aí eu vou ter vários coeficientes para A. O A0 só tem um, é o primeiro. E aí, o que acontece? Para esse A0, a fórmula, né, para a gente poder calcular, é 1 sobre π, né, na verdade, não é mais 2π, não é mais o período, é a metade do período, de menos π até π de f de x cosseno de x. Tá? Cosseno de x aqui é fixo, o que muda é f de x. Quem é f de x? F de x depende, porque é a função dada por partes. Então, novamente, essa integral aqui, ela vai ter que ser, podemos dizer, partida. Vai ter que fazer um pedaço de uma integral com um intervalo, mais a integral com outro pedaço do intervalo. Então, eu vou ter que fazer 1 sobre π, a integral de menos π a 0 de f de x. Quando o intervalo é de menos π até 0, a função é 0, isso aqui vai zerar todo mundo. Vai ficar 0 cosseno de x, de novo. Vai ficar a integral de 0, isso aqui de novo some. Tá? Nem sempre some, né? Mas nesse caso aqui sumiu. Mais 1 sobre π, integral agora no intervalo de 0 a π. Quando o intervalo é de 0 a π, a minha função f de x vale 1. Então vai ficar 1 cosseno de x. Aí só sobrou essa integral aqui para você poder resolver, que é uma integral simples. Integral de cosseno é seno, então 1 sobre π seno de x variando de π até 0. O seno de π é 0 e o seno de 0 também é 0. Então quer dizer que isso aqui tudo zerou, o meu A1 vale 0. Olha aí que legal, né? Não é tão difícil de fazer. Tá? Tranquilo. Agora eu vou calcular o B1. O B1 é a mesma coisa, bem parecido com o meu A1, só que muda aqui o valor da minha função. Em vez de ser cosseno de x uma função constante, passa a ser seno de x uma função constante. Tá? Então fica f de x vezes seno de x, 1 sobre π de novo, no intervalo de menos π até π. A mesma coisa, a função é dada por partes, então quebra a integral. Então vai ficar 0 seno de x, porque no intervalo de menos π até 0, f de x vale 0. Isso aqui vai zerar, porque 0 vezes seno de x, integral de 0, não nos interessa. E aqui vai ficar 1 vezes seno de x no intervalo de 0 até π, porque o f de x para esse intervalo é 1. Então, de novo, vou ter que calcular a integral agora de seno. Lá eu tinha calculado a integral de cosseno, que é uma integral simples. A integral de seno é menos cosseno. Então, copia a constante, que é 1 sobre π, menos o cosseno de x variando de π até 0. Toma cuidado agora, porque o cosseno não vai zerar. Então, é o limite superior. Então, copiei aqui esse 1 sobre π. Esse menos, eu trabalhei com ele aqui dentro. Tá? Em vez de colocar o menos 1 sobre π aqui um sinal de menos aqui fora, eu preferi colocar ele como mais, trabalhar com menos aqui. Então, ficou menos o cosseno de π, porque esse sinal, menos do limite superior menos inferior, menos o cosseno de 0. O cosseno de π, ele vale menos 1, né? E o cosseno de 0, ele vale mais 1. Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais, não é isso? E aqui, ó, mais com menos vai dar menos, porque o cosseno de 0 vai dar 1, então vai ficar menos, menos também vai dar mais. Então aqui vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2, 2π. Então quer dizer que B1 vale 2π. Logo, portanto, a série de Fourier de grau 1, ou seja, para calcular os coeficientes A1 e B1, o que eu fiz aqui, então, na verdade, né? Então, olha, só voltando nesse outro exemplo nosso aqui. Opa, uma pergunta... Professor, por que nessa primeira integral tem um 0 na frente da função? Não entendi. Boa pergunta, vamos manter aqui. Então, quer dizer que é na primeira integral que você está falando, na primeira aqui, tanto no A0 como no A1, Fred?
Ó, tem o A0, por quê? Porque são funções, né? Existem as fórmulas, né, para a gente poder calcular esses coeficientes. Tanto as, beleza, ótimo, boa pergunta. É porque é o seguinte, a função, você tem que fazer para o A0, a fórmula é 1 sobre 2π, integral de π menos π f de x. Só que o meu f de x, olha aqui, ó, o meu f de x é dado pelo seguinte, ó, 0 se o intervalo for de menos π até 0 e 1 se o meu intervalo de x for de 0 a π. Como eu tenho que calcular a integral de menos π até π, eu vou ter que quebrar essa integral numa soma, porque a função é dada por partes, tá vendo? Ó? 0 é só se for de menos π até 0. Essa que é a ideia. Então, o que acontece? Aqui apareceu um 0, por quê? Porque a minha função f de x, é 0 para esse intervalo aqui, ó, de menos π até 0. Essa é a ideia. E depois apareceu 1, por quê? Porque no intervalo de 0 até π, a função foi 1. Essa que foi a modificação, tá vendo? Então, sempre você tem que quebrar a sua integral no meio, e para esse caso específico aqui, vai ter um 0 multiplicando todo mundo aí na frente, tá? Essa é a ideia. Porque você tem que... A sua função, ela é dada por partes, né? Ela é dada por partes. Ela não é uma função, por exemplo, só uma função assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado, né? Se fosse assim, era fácil, aí você ia colocar só aqui, ó, x ao quadrado e fazia a integral, não tem problema. Mas nesse caso nosso aqui, como é uma função periódica, né, que é uma função de onda quadrada, o exercício até falou que é uma função de onda quadrada, como que é a função? Olha, no intervalo de menos π até 0, olha onde que a função está, ela está aqui embaixo. Depois, no intervalo de 0 até π, a função está lá em cima, ó, é y igual a 1, ó. Ou seja, é f de x igual a 1 e aqui é y igual a 0. Entendeu? Por que apareceu o 0? Tomar cuidado com isso, isso é importante entender isso. Uma boa pergunta, beleza, ótimo, tranquilo. Isso aí. E aí, quando aparecer 0, fica muito fácil. Quando não tem 0, aí você vai ter que calcular as duas integrais, né? Se, por exemplo, aqui fosse 2, por exemplo, né? Que fosse 2, aí já tem que colocar 2 aqui dx e aqui 1 dx. E aí, aqui, ó, nessa primeira parte, zerou. Tá vendo? Então, ficou 0 cosseno de x aqui. Vai ficar 0, não tem integral. Vai dar 0. Integral de 0, 0, né? Nesse caso. E aqui 1 cosseno de x, porque para 0 até π ficou assim. E aí, o que eu estava querendo mostrar é o seguinte... Porque para o Fourier de grau 1, a gente pode vir aqui, ó, e lembrar que eu estou calculando, são esses coeficientes aqui. Como o meu A1 deu 0, não tem essa parte da minha fórmula do cosseno. Não tem o cosseno, tá vendo? Ó? O cosseno tá fora. Só sobrou só o seno, porque o seno deu π sobre 2. Ó. Aqui, ó, o A1 deu 0. Então, para mim reescrever essa fórmula, quando eu reescrevo essa fórmula aqui, o meu valor de AK, no caso aqui, que seria A1, é 0. 0 vezes cosseno vai dar 0. Então, soma esse somatório, fica só com esse pedaço aqui. Tá? Que foi essa ideia que a gente tem aqui. Então, reescrevendo, vai ficar meio mais 2 sobre π seno de x. Aí tem o seguinte, professor, aqui tinha que ficar 1/4. Por que aqui não vai ficar 1/4? Porque, na verdade, se você for observar a fórmula, seria A0 sobre 2. Mas toda vez que o meu limite, né, nesse caso aqui, eu tenho como o meu limite, não, como quando o meu período da minha função, o meu período da minha função for 2π, aí a minha fórmula, a minha equação, o meu polinômio, que eu posso escrever através de um polinômio de Fourier, fica só a 0, em vez de ficar 0 sobre 2, né? Ele não tem essa parte de baixo, então por isso que eu posso manter um meio que está aqui. Então ficou 1 meio, 2 sobre π seno de x, né? Porque esse cara aqui seria o meu B1, seria o meu BK, na verdade, mas no nosso caso aqui seria o meu B1, e aqui seria o meu A0, esse cara aqui seria o meu A0. Então não tem, podemos dizer assim, nesse caso aqui, o meu cosseno, né? Pode ser que apareça cosseno mais para frente. Então aqui eu fiz para grau 1, tá? E aí, quando eu faço isso para grau 1, olha que interessante. Eu tenho essa função aqui, que é a função periódica. Então, o gráfico aqui, eles mostram a primeira aproximação de Fourier. Então, eu tenho o gráfico original, né, que está aqui, que é dado por essa função aqui, ó. O 0 é de menos 3,14 até 0.
né? E aqui, quando o y é igual a 1, quando o f de x é igual a 1, é de 0 até 3,14, que é o valor de π. E repara que a função y, que é essa que está de rosa aqui, ó, ela já começa a se aproximar dessa onda quadrada, mas é uma aproximação onde podemos ser grosseira. O que a gente faz? Nós temos que achar mais termos aqui, ó. Então, se a gente conseguir colocar mais termos aqui, essa aproximação ela fica mais próxima. Essa é a ideia. E aí, ó, eu construí aqui o polinômio de Fourier de grau 2. O A0 é sempre o mesmo para qualquer grau. O que vai mudar é o A1 e o B1, que vai passar a ser A2 e B2. E aí eu tenho que calcular A2 e B2 de novo, tá? E aí lembra que vai ser f de x, de novo, 1 sobre π. Só que aqui agora é cosseno. Se você for olhar lá na fórmula, você tem que estar com a fórmula do lado, né? Deixa eu... Aqui talvez eu não coloquei as fórmulas, porque eu fui fazendo mais rápido. Mas repara que quando você está com as fórmulas é kx. Então, para quando você está fazendo grau 1, o k vale 1. Então, ficou só cosseno de x, seno de x. Quando você está fazendo para o grau 2, o k vale 2. Então, vai ficar cosseno de 2x, seno de 2x. Se for o k10, se você quiser calcular o k10, né, para k10, então você vai ser A10, cosseno aqui de 10x, vai ser o B10, seno de 10x, e por aí vai. Tá? Essa é a ideia. Então, aqui eu só aumentei mais um. Eu não vou passar por esses aqui assim, com mais detalhes, e os próximos eu já vou com menos detalhes, mas está tudo. Eu vou mandar esses slides para vocês também, vocês vão ter aí como consultar. Então, ó, vai ser f de x cosseno de 2x, de novo, ó, 0 vezes cosseno de x, porque eu tenho que, de novo, partir a minha integral em uma soma, né? Porque eu tenho esse intervalo de menos π até π. Então, a função nesse intervalo aqui, ó, de menos π até 0, a função vale 0. Então, essa integral aqui eu não tenho. Vai sobrar só essa integral, porque a função f de x do intervalo de 0 a π é 1. E aí eu tenho o cosseno de 2x. Aí, ó, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. A integral do cosseno, né, por exemplo, de kx é a mesma coisa que seno de kx dividido por k, onde k é uma constante. Tá? Então, o que eu fiz aqui? O nosso k aqui, nesse caso, vale 2. Então, a integral vai ser seno de 2x dividido por 2. Ó, foi o que eu fiz. Se eu for fazer substituição de variáveis, só chamar isso aqui de 2u. Vai dar certo no fim. Tá? Mas vai dar mais trabalho. Mas lembra disso. Tanto isso aqui vale para seno como vale para cosseno. Se fosse integral de seno, fosse a integral de seno de kx, seria menos cosseno de kx sobre k. Então, aqui, na hora que você for resolver isso daqui nos limites superiores menos o limite inferior, vai dar 0. Por quê? Vai ficar 2π, seno de 2π é 0. E na hora que você multiplica isso aqui tudo, vai dar 0. E 2 vezes 0 vai dar 0, seno de 0 também é 0. Então, meu A2 valeu 0. Ótimo. Agora, vamos passar para o B2. Então, o B2 vai ser 1 sobre π de novo, integral de menos π até π de f de x, seno de 2x. Lembrando que agora é seno, né? O A é cosseno e o B é seno. Só lembrar disso para você poder determinar esses coeficientes. Aí tem que desmembrar de novo essa integral numa soma de duas integrais, com esses intervalos de menos π a 0. Aqui vai aparecer um 0, então automaticamente essa integral some. Vai ficar 1 sobre π seno de 2x, porque nesse intervalo de 0 a π a função vale 1. A integral do seno de 2x é menos o cosseno de 2x sobre 2. É a mesma regra dessa aqui em cima, né? E aí, na hora que você substituir os limites, vai ficar cosseno de 2π, né? Tá aqui, e o cosseno de 0. De novo, eu coloquei esse sinal aqui dentro. E trabalhei com a constante 1 sobre 2π, com ela sendo... colocando ela aqui fora positiva. O cosseno de 2π é 1. Né? Cosseno de 2π é 1. O cosseno de 0 também é 1. Né? E aqui, então, olha só. Isso aqui, com esse sinal de menos, vai dar menos. E aqui, ó, esse sinal de menos com esse aqui vai dar mais. Isso aqui tudo vai ficar menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 vezes uma constante dá 0. Então, de novo, o meu B1 deu 0. Então, quer dizer que o polinômio, né, de grau 2, ele não existe. Oi, diga. Repete para mim essa última parte, eu não entendi. Aqui, essa parte aqui de substituição. Isso. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu peguei o 1 sobre 2π e coloquei aqui fora. Tá vendo esse sinal de menos? Eu coloquei ele na frente do cosseno aqui, ó. Preferi colocar ele aqui, tá vendo? Então, ficou menos o cosseno de 2π
menos, que é o limite superior, menos o limite inferior, aí abre parênteses, menos o cosseno de zero. E aí o que acontece? O cosseno de 2π, ele vale 1 positivo, tá certo? E o cosseno de zero também vale 1 positivo. Então, olha aqui, ó. Mais com menos vai dar menos 1. E aqui vai ficar menos com menos, vai dar mais 1. Menos 1 mais 1 dá zero. Então, isso aqui está multiplicando 1 sobre 2π. Zero vezes qualquer número dá zero. Essa foi a ideia. Mas aqui você poderia ter deixado o menos aqui também, aqui fora, não tem problema nenhum. E trabalhar aqui com mais, aqui com mais. Aí eu ver também que ia zerar, não tem problema não. Uhum. Agora eu entendi. Tá. Eu só fiz isso só porque acho que é mais fácil para verificar, mas é a critério de cada um. E aí, o que eu quero mostrar é que para o grau 2 não existe polinômio de Fourier, porque o A2 e o B2 deram zero. Tá vendo? Ó? Tanto o A2 como o B2 deram zero. Então, o polinômio de grau 2 ele é idêntico ao polinômio de grau 1, é o mesmo. E aí, aqui, na verdade, eu estou explorando, né? Mas o exercício, geralmente, ele te pede para esse exercício, na verdade, ele pediu para aproximar, né, por polinômios sucessivos. Então, você vai ver que você vai encontrar aqui um padrão. Eu tiro esse S aqui, né? Então, aqui eu tentei aproximar agora de grau 3, calculando o A3 e o B3. Quando eu calculo o A3, que aí vai ficar f de x cosseno de 3x, porque o K agora é 3, eu já fiz direto, ó, vai dar zero, tá? Depois, se vocês quiserem testar, provar aí para mim, o A0, o A3 vai dar zero. Mas só que o B3 já não dá zero, porque o B3, né, vai ficar integral de 1 sobre π, de menos π até π, de f de x cosseno de x. Quando eu colocar o zero aqui para o limite de menos π até zero, a integral vai zerar. Então, já ganhei um tempo aqui, porque vai acontecer isso aqui sempre. Sempre essa primeira integral zera, tá vendo? No limite de menos π até zero, porque sempre uma função vai valer zero. E vai ficar um produto, né, de alguma coisa por zero, vai dar zero. Então, nesse caso aqui, eu já fui direto para o único limite que tem, que existe a integral, de 0 até π, né? Que aí a função vale 1, cosseno de 3x, aí vai ficar, qual que é a integral de seno de 3x? É o cosseno de 3x sobre 3, a resposta da integral está aqui. E isso aqui é constante, né? Com o menos que está aqui na frente, porque vai dar menos a integral de seno. Substituindo de novo, ó, de π até zero, fazendo aquilo que você tinha acabado de me perguntar, ó, agora eu deixei o menos aqui fora, tá vendo? Às vezes é mais conveniente, ó. Ficou menos... esse 3 vezes π deu 3π, aí eu vou calcular o cosseno de 3π menos o cosseno de 3 vezes zero. Limite superior, que é π, menos o limite inferior. O cosseno de 3π, né, é a mesma coisa que o cosseno de π, ele vale menos 1, tá? E aqui, ó, o cosseno de 3 vezes zero é o cosseno de zero, porque 3 vezes zero dá zero, o cosseno de 3 vezes zero vai dar 1, né? Então, ficou menos 1, menos com mais vai dar menos com menos vai dar 2, vai dar menos 2, né? Vezes esse menos aqui na frente vai dar 2 positivo. Então, quer dizer que o meu B3 foi 2 terços de π. Então, eu encontrei o meu B3. Então, eu posso dar uma melhorada naquele polinômio. Olha aqui, ó. Então, aquele polinômio já era o polinômio de grau 1, né? Então, aqui, ó, deixa eu só fazer uma modificação, porque aqui não é de grau 1, que já é de grau 3, ó. Então, quer dizer que, portanto, a série de Fourier de grau 3 é dada pelo seguinte, ó, o pedaço do polinômio já de grau 1, que é esse pedaço aqui, mais o pedacinho que você adicionou agora de grau 3. Agora, repara como é que já fica essa função. Olha só, a função verde é essa daqui de cima. Já fica mais próxima ainda da minha função azul. Olha que legal. Tá vendo? Estou aproximando, né, uma função polinomial de uma função periódica, que é dada por partes, né, que é muito chata de ficar tendo que escrever isso às vezes. Se eu colocar um outro grau aqui, né, aqui, ó, eu já mostrei para vocês, tá? Aqui é uma superposição, eu fiz a superposição das três. Aqui, o rosa é o polinômio de grau 1 e o verde é o polinômio de grau 2. E o azul aqui é a função periódica que a gente tinha original. Repara que quanto maior for indo o grau do polinômio de Fourier, mais próximo tende de ficar próximo, podemos dizer assim, da minha função original, que é aquela função onda quadrada, né? Porque essa função azul aqui, ó, ela tem, a cada intervalo de 2π, repete isso aqui, ó. Y igual a 0, y igual a 1. Né? Tá vendo? E é certinho em cima da função verde aqui e da função, podemos dizer,
rosa. Só que a ideia é que quanto maior for esse polinômio aqui, ó, quanto mais grau ele tiver, né, quanto mais termos ele tiver aqui, mais próximo vai ficar. E aqui eu fiz isso, só que aqui eu já fiz direto. Ó. Sem entrar em detalhes, calculamos coeficientes para as aproximações de Fourier de grau mais alto. Aqui, ó, coloquei de grau 5. Por que eu não fiz de grau 4, por exemplo? Porque de grau 4 vai acontecer a mesma coisa quando eu fiz de grau 2. Vai zerar tanto o A2, tanto o A4 quanto o B4. Vai zerar, então não vai ter. Então já fui direto para o polinômio aqui de grau 5. Então, F de 5, né? Aí ele ganhou mais um termo, ganhou seno. Repara que ele não tem o termo cosseno. Sempre o meu A1, A3, A5, A7 vai dar sempre zero. Só vai ter valores para os meus Bs. B1, B3, B4, B5, tá vendo? E os coeficientes pares sempre vão zerar os dois. E os coeficientes ímpares vão zerar só o cosseno. E o seno vai continuar existindo. E tem até, olha só, dá até para você entender, ó. O primeiro aqui foi meio, aqui foi 2, aqui foi π, aqui foi 2π, aqui foi 5π. Tá aumentando de 2π em 2π, olha que legal. E aí você já pode ter podemos dizer assim, uma generalização para esse polinômio, tá vendo? Sempre vai ser 2 no numerador, e o numerador dos coeficientes Bs, né, B1, B3, B5, BK, vão ser sempre um múltiplo ali de π, né? E repara que o meu argumento dos senos também aumentam de 2 em 2, olha só. Aqui era 1x, aqui passou 3x, aqui 5x. O próximo agora vai ser 7x. Aqui é f de 7, tá? Então aqui eu fiz um para o f de 5, que está aqui, ó, de laranjado. Olha como é que ficou mais próximo. E aqui agora eu fiz para o polinômio de Taylor de grau 7. Então ele já ganhou aqui, ó. O próximo então vai ser, ó, copio 2, 7π, seno de 7x, tá vendo? Então já ficou mais próximo ainda, que é o cinza aqui agora. Se eu quisesse fazer agora o de grau 9, o de grau 9 seria mais 2 sobre 9π, olha só como é que fica interessante, seno de 9x, né? Seno de 9x, não vai caber aqui não, de 9x. Tá? E aí, se eu quisesse fazer o F11, a mesma coisa, 2 sobre 11π, seno de 11x. E aí, se eu fosse riscar o gráfico, ia ficar cada vez mais próximo. Olha como que isso aqui já ficou bem, bem próximo, né? Usando aqui o grau 7. Então, aqui já está uma aproximação. O exercício pediu para usar sucessivos polinômios para fazer essa aproximação. Bem interessante essa modelagem por série de Fourier, né? Eu acho bem legal, né? E quando você vê ela graficamente, né, eu acho que a gente consegue ter uma noção do que é que a gente está fazendo. Então, quer dizer que as séries de Fourier, elas servem, né, para poder pegar essas funções periódicas, né, sempre, e escrever elas através de uma função que é uma soma de funções, né, menor. Quanto mais funções eu colocar ali, quanto mais graus eu acrescentar o meu polinômio ali de Fourier, maior é a minha função de Fourier, na verdade, mais próximo daquela função eu tenho. Se aqui eu tivesse colocado aqui um polinômio de grau, sei lá, de grau 15, né, vocês iam ver que isso aqui ia ficar cada vez melhor, né? Você ia ver que isso aqui já ia ficar quase paralelo, as curvinhas aqui elas iam ficar bem pequenas, isso daqui ia ficar bem vertical, né? E as variações seriam bem parecidas com uma onda quadrada, né? Que a gente tinha visto na aula passada, quer ver? Ó, aqui, na verdade, eu tinha usado alguns tipos de ondas para poder, tá vendo? Ó, isso aqui é uma onda quadrada, tá vendo? Então, existe uma série de Fourier que representa essa série. Existe um polinômio, mas existe uma série, né? Ali eu estou trabalhando com um polinômio, mas eu posso escrever isso daqui através de uma série, né? Pode ser uma série, um somatório, que aí, em vez de eu trabalhar com um polinômio, por exemplo, de igual que é do grau 7 ou do grau 9, eu posso trabalhar com o grau n, tá? Essa é a ideia. Então, aqui, ó, nesse exercício que a gente fez na aula passada, nós calculamos pegamos essa função aqui, ó, que é uma outra onda quadrada, e encontramos uma somatório, né, aqui, que representa uma função aqui parecida com essa aqui. Então, por exemplo, se eu pego lá, deixa eu ver qual foi o polinômio que eu achei. Aí, ó, foi esse daqui, ó. Então, na aula passada, esse que eu fiz até à mão.
na aula passada, eu encontrei que aquela f de x lá original, né, que é essa f de x aqui, ó, pode ser escrita através desse somatório aqui, ó. Tá vendo, ó? Somatório parecido, né? De novo, os cossenos deram zero, né? Só que agora mudou, agora vai ser 2. No nosso lá aqui era 2, agora aqui é 4. Repara que tá indo de 2 em 2 também, ó. Tá vendo? De par. Por isso que eu coloquei 2n mais 1. Só vai existir para quando for ímpares, né? Os valores de k, igual aconteceu com o nosso lá, tá? Depois, se vocês puderem rever, né? Essa resolução desse exercício. Aqui o nosso a zero também, ó, ele tinha dado zero, então por isso que aqui não apareceu aquele meio, né? Igual lá apareceu o nosso. O nosso não tem o a zero, tá? Então, já deu uma simplificação. Isso, mais alguma coisa, tá? Tem uns outros exemplos que eu acabei não fazendo na última aula, mas não tem problema. Então, pessoal, essa parte de aplicação é uma parte interessante, né? Que a gente tem que não poderia deixar passar batido. Deixa eu colocar um 7 ali. Só que eu vou, na hora que eu for salvar isso aqui, eu vou descartar, porque eu acabei escrevendo aqui algumas coisas aqui e acabou ficando. Deixa eu ver. Acho que para frente, não acabou não. Né? Tá vermelho ali, porque eu coloquei de vermelho. Deixa eu salvar aqui isso que eu consertei. Tá? Então, essa é a ideia. Tirar esse S aqui também, que eu vou enviar isso aqui para vocês. Então, alguns exemplos aí de aplicações de séries, tanto de Taylor, como séries de potência, né, Taylor e Maclaurin, como de séries de Fourier. Mas o que vai nos interessar hoje mesmo, né, vão ser as equações diferenciais parciais. Aí nós vamos ter uma aplicação de série de Fourier, principalmente na equação do calor e na equação da onda. Tá? É isso que vai nos interessar. Então, antes da gente fazer o intervalo, eu vou começar, porque a gente começou um pouquinho depois, eu vou falar um pouquinho sobre essas equações diferenciais parciais, né? Eu não lembro se vocês chegaram a fazer no cálculo 3 EDO, né? Porque eu acho que vocês não fizeram. Alguém, acho que acho que fez cálculo 3 comigo. A Diandra assistiu umas aulas, né? Mas no cálculo 3, a gente viu um pouco de EDO, né? A gente viu uma parte lá até interessante de EDO. E agora o que a gente vai ver são as EDPs, né? Aqui eu coloquei introdução a equações diferenciais ordinárias. E eu estou com elas na cabeça, ó, que é equações diferenciais parciais, né? Vamos mudar isso aqui, tá? Então, senão nós vamos confundir as bolas aí. Eu vou falar sobre essa introdução porque não é difícil. O que vai mudar é o seguinte: os nossos estudos sobre equações diferenciais parciais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a classificar essas equações diferenciais parciais. Primeiro, o que é uma equação diferencial? Uma equação diferencial, só para a gente lembrar, é uma equação, né, que vai ter lá um sinal de igual por ser equação, então não é uma desigualdade, onde vai envolver uma função incógnita, uma função que eu não sei qual que é essa função, uma função y, né, seja y igual a f de x, e as suas derivadas, sei lá, mais a derivada, né, primeira, né, isso tudo é igual a x, não sei. Então quer dizer que existe uma função y, que eu não sei qual que é, que se eu pegar a derivada dessa função, né, f', se eu pegar y' mais y, que é a função, tem que dar x, né? Se essas funções y, né, depender de uma variável só, y for, por exemplo, igual a f de x, depender só de x, a gente fala que esses tipos de equações, eles são EDOs, equações diferenciais ordinárias, é o que foi visto no cálculo 3. Se, né, essa minha f de x, né, essa minha y, for uma função que depende de mais de uma variável, né? E aí aqui agora a gente vai passar a ter as derivadas parciais. Então, por exemplo, eu passo a ter a derivada parcial de y em relação a x. Aqui não pode ser y, aqui tem que ser t, né? Não pode ter aqui, ó. Sei lá, x e t, isso é igual a t. Então, por exemplo, envolveu a derivada parcial, né, e a função incógnita é mais de uma variável, a gente fala que são equações diferenciais parciais, tá? Então, basicamente é isso que eu vou trabalhar aqui, ó, uma equação diferencial parcial. O EDP é uma equação que envolve uma função real não conhecida com mais de uma variável e suas derivadas parciais, tá? Então, essa é a ideia. Nós vamos ter que
trabalhar agora em vez de ser funções, né? Que, ó, sabemos que equações diferenciais ordinárias são equações que envolvem uma variável e suas derivadas. Então, por exemplo, aqui eu trabalhando só com a variável independente x, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma equação diferencial, ó, y' de x é igual a y de x. Ou seja, a derivada primeira de x, se eu jogar para lá, ó, é mais, troco o sinal, fica menos a função, tem que ser igual a zero. Tá vendo? Então, isso aqui é uma equação, uma EDO. Isso aqui seria uma EDO, ou seja, equação diferencial ordinária. Qual que é a diferença de ordinária para parcial? Equações diferenciais ordinárias, né, envolve apenas uma função, envolve uma função com uma incógnita só, com uma variável. Uma equação diferencial parcial vai envolver duas variáveis. Então, aqui, ó, derivados, que é a simbologia, ó, derivada da função u em relação a x e a função u depende tanto de x como de t, ó. Tá vendo? É igual a duas vezes a derivada da função u em relação a t, que depende de x e t. Porque é uma outra maneira de se escrever uma notação. Eu posso escrever isso aqui, ó. Eu tenho uma função u xy, por exemplo, e aí se eu escrever assim, ó, ux é a derivada da função u em relação a x, em vez de colocar uma linha aqui em cima. Tá? Não preciso colocar essa linha ali em cima. Eu só coloco o u e um x aqui embaixo. Então, quer dizer que eu estou derivando em relação a x. Tá? Se eu escrever u em relação a y, eu estou derivando u em relação a y. Se eu escrever 2y assim, ó, quer dizer que é a derivada segunda. Então, tem que fazer a primeira derivada em relação a y e a segunda derivada também em relação a y. Tá? Aqui é uma outra maneira de se escrever, notação. Então, é a derivada del u de x de t em relação a x, tá vendo? Então, é a derivada da função u, essas duas, isso aqui é igualzinho, essas duas coisas aqui são iguais. Ou seja, essa derivada, isso aqui é uma maneira de escrever derivada e essa aqui também é uma maneira de escrever derivada. Estão derivando a mesma função em relação a x, tá vendo? Só que são com notações diferentes. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa função, passei para o outro lado da igualdade. Ficou menos 2. A derivada da função u agora de xt em relação a t, del. Né? Aqui tinha que ter um del. Delzinho aqui também. Essa letrinha grega aqui que representa a derivada parcial. Tá? Então, a diferença de equações diferenciais ordinárias para equações diferenciais parciais. Essas aqui ficaram no cálculo 3. O que nós vamos precisar agora é dessa daqui. Tá? Então, tudo isso aqui são exemplos que eu coloquei de equações diferenciais parciais. Tem algumas que já modelam algumas coisas. Eu acho que vocês aí da química já conhecem essa aqui, não? Equação do calor? Ou não? Tem alguns livros que citam ela. Aqui que nós vamos fazer aqui hoje é dar uma destrinchada nela, né? Isso é interessante. E aí, por quê? Porque o método que resolve ela é o método que nós vamos abranger para vários outros. E eu estava vendo aí no livro que ele aprofunda um pouco nisso, tá? Então, a equação do calor é a derivada da função U. Essa função U do calor, ela é x e t. Então, o que acontece? Nós vamos ver que vai ser uma função, né? É uma equação que vai possibilitar você, por exemplo, você ter uma barra, né, de metal, e esse x aqui, nós podemos falar que é x igual a zero inicial, e aqui o comprimento dela, x igual a L. E o tempo percorrendo. Então, aquecendo as extremidades, você vai poder identificar qual que é a temperatura ao longo da barra em função do tempo. Aí seria essa equaçãozinha aqui que modela. Ó. Derivada primeira da função u em relação a t igual a ao quadrado, que é uma constante, que a gente vai ver aqui que é essa constante, e vezes a derivada segunda dessa função em relação a x. Né? Aqui a gente tem uma outra equação também do calor, né? Mas aqui ela está em R2 e aqui ela vai estar no espaço, podemos dizer, né? Em duas dimensões com o tempo, nesse caso aqui. Equação da onda, repara que a equação da onda muito parecida com a equação do calor, também vamos ver ela. Só que a derivada segunda, aqui é a derivada primeira de t, que é a derivada segunda da função 1 em relação a t. Tá vendo? São dois t's. O a ao quadrado é uma constante, vezes a derivada segunda da função 1 em relação a x. De novo, a equação da onda, né? Aqui em R2, aqui em R3, e a equação de Laplace, que a gente vai ver essas três. Nós vamos ver essa, nós vamos ver essa e ver essa. Né? Não sei se vai dar tempo de ver tudo hoje, né? Mas se não der, nós temos que ver aí a próxima aula. Acho que só falta mais uma aula, né? E aqui eu tenho uma outra equação diferencial. Eu acho que não tem mais não, Márcio. Porque acho que semana que vem não é prova ainda, não é?
Começa dia 4, mas aí vai Vai dar, começar acho que começa Mas dia mesmo, 4. Dia 4 vai dar na quinta, né? Então a gente não vai ter prova sua. isso. Mas mesmo se a gente não tiver, nós vamos encontrar semana que vem para me terminar, tá? Uhum. Ô, Márcio, deixa eu te Aqui, perguntar outra coisa. isso, sim, pode. A Diandra chegou a passar para você a prova que ela Passou, conseguiu do semestre passado? passou. Eu tô, na verdade, eu tava meio agarrado e eu comecei ontem a resolvê-la. Resolvendo tudo, eu envio para vocês, tá Tá, bom? joia, Pode ficar obrigada. tranquilo que até terça que vem tá com É, só vocês. para a gente ter mais ou menos uma noção, assim. Não, foi bom, foi ótimo. É porque eu fiquei meio agarrado fazendo muita coisa, acabou que eu não terminei, mas eu Tá, terminando eu já envio, tá? tá, joia, E obrigada. aqui, me tira uma dúvida, você aí que tá mais por dentro, como é que vai ser a prova sua, a segunda? Vai ser online? Oi, aparentemente parece que sim, mas as matérias blended vai ser, já foi confirmado. Mas vai estar onde essa prova para vocês fazerem? Uai, não foi passado, só foi passado que ela vai ser online. Provavelmente eles Nem devem para enviar no mim, portal. nem para mim eles falaram nada. Eles podiam deixar a gente fazer a prova, né? Pois é, né? Não é nessa pandemia as coisas do jeito que estão. Podia deixar a gente aí fazer a prova, ia facilitar a vida. É, só chegou um e-mail comunicando que a prova blended e online. As blended e as É. interativas ia ser online para guardar mais instruções. Só que até hoje não chegou mais nada, não. Não, para mim ninguém falou nada. Até mandei um e-mail para Carla hoje. Ela não respondeu ainda não. Eu vou mandar o print lá no grupo pra você Tá, ver. pode mandar. Então, ó, isso aqui é uns exemplos de equações parciais. Aqui, então, vamos fazer o seguinte. Vou tomar uma aguinha, minha voz está me falhando. E aí a gente volta nesse segundo momento, aí eu falo sobre as classificações das equações diferenciais parciais e tal. Se tiver alguma dúvida aí com relação também a, a, a parcial, vocês têm que me mandar ela. Como é que tá? Vocês estão fazendo? Tá difícil?